Você sabia que cerca de 5% da população mundial sofre com a gagueira? Muita gente não sabe, mas existe tratamento para esse distúrbio. Quem vai conversar com a gente sobre o assunto é o fonoaudiólogo Simon Weintraub. E eu já vou perguntar. Doutor, muito obrigada pela presença. A gagueira é uma doença? A gagueira, ela tem mais fatores emocionais do que orgânicos. 99% emocional. O orgânico pode ter um traumatismo craniano, alguma coisa, mas ninguém nasce gago. A gagueira vai ocorrendo por alguns fatores importantes. O primeiro é colocar personagens na televisão com gagueira. O Antônio Fagundes, Leão Lobo sabe disso, na Rainha da Sucata. Ficou 6 meses fazendo um gago brabíssimo ali. Cacá, né? Que são... Aí vários adolescentes chegaram para mim, peguei a gagueira do Antônio Fagundes, quando era criança, ficava imitando ele na novela e acabou assimilando. Então esses personagens são muito perigosos. Eu até já tirei um comercial da Casa Pernambucana do ar, que é a brincadeira, a Casa começa a criança está vendo aquilo e vai assimilando. Eu tenho 2 casos muito interessantes para você, que é a mãe, e a coisa até é meio absurda. A mãe era muito gaga, aí ela combinou com o marido dela, não vou falar com os filhos até a adolescência para eles não ficarem gagos. Olha. E ela só mandava o recado pelo marido e ele falava com os filhos. Ela só falava sim, não e é. E nenhum dos dois ficaram gagos. E várias crianças... tinha uma professora num colégio que ela era gaga no jardim de infância. Aí ligaram 3 mães, olha, não é possível isso, como é que pode... A professora gaga, a criança vai ficar imitando ela. Não há hipótese de ser hereditária, não é? Não, hereditária sim. O que é hereditário é a sensibilidade emocional, não a gagueira. Tá. Porque se você separar, por exemplo, o pai é gago, aí lá tem 10 filhos, 8 filhos, aí um fica gago, que ele é mais apegado ao pai, mais ligado ao pai. É tudo que eu percebo assim, por exemplo, se você colocar uma música bem alta no ouvido do gago, a maioria fala fluentemente. Ele perde o medo e fala fluentemente. Se você botar um cachorro, ele conversando com um cachorro lá 2 horas, não gagueja nada. Chegou alguém, olhou para a cara dele, e eu sou gago, peraí. Aí só porque ele lembrou que é gago, começa a gaguejar. Doutor, então pelo que o senhor está dizendo aí, a gagueira, a gente vai dizer assim, a gente pode dizer que pega, né? Porque... Pega sim, não é todo mundo vai pegar, porque eu trabalho com gago o dia inteiro, mas já estaria gago. Não é assim não, assim, a pessoa, uma garota, começou a zoar da amiga com 15 anos de idade, ficou zoando, não era gaga. Zoava todo dia, Kiki, papó, aí ficou gaga. Aos 16 anos ela estava gaga. Deixa eu ver se eu entendi. Então tem um aspecto físico, assim, né? Mas é principalmente emocional. Então. É muito emocional, só emocional. Então, por exemplo, bilinguismo. A mãe pega, bota 3 línguas, está com 3 anos de idade aprendendo inglês, português, francês, vai para o colégio, tem colégio de alemão. Aí essa criança, o cérebro não aguenta. Agora mesmo, peguei uma criança gaga, a mãe, uma médica, um garotinho de 2 anos, estava sabendo ler e escrever com 2 anos. Eu falei, você é maluca? O que você fez? O cérebro não aguentou, ele ficou gago, né? Não, e você não colocou na escola por quê? No jardim de infância? Não, eu tenho medo que ele vai ser estuprado. Aí eu falei, que isso, garoto? Não, eu trabalho com o hospital do governo, eu vejo cada... Eu falei, mas seu filho você vai botar no colégio bom, né? Não vai fazer isso. Entendeu? Então são coisas assim que os pais cometem erro. E sempre o gago tem alguém pressionando ele, muita pressão, muita cobrança, ele tem que ser perfeito, ser o melhor. E tem um lado da gagueira assim, que eu já peguei vários gagos me pedindo para voltar a ser gago. Eles melhoram porque ele vive em função da gagueira, porque ele não estuda, não trabalha, coitadinho, está doentinho lá. Então eu faço uma pressão muito grande, porque o objetivo do tratamento não é só tratar da fala, você tem que tratar da fala na emoção. Com certeza. E esse aqui é a base do meu método, eu coloco ele numa situação horrorosa, tem uma plateia... bate-boca, ou argumentação sob pressão, que é o meu curso é baseado nisso. E eu criei um personagem que vocês conhecem, que é o Arthur Vigílio, senador de Manaus. Ele travava um pouquinho, era tímido, em 1978. O Índio da Costa também, tinha uma voz fininha, toda travadinha também. E essas pessoas mudam completamente. Nós vimos aí na reportagem na rua que um rapaz disse que o pai dele, se não me engano, era a lateralidade. Porque ele era destro. A lateralidade. Tem um garotinho, um negócio impressionante que aconteceu. O garoto chutava com a perna esquerda, ele era canhoto. Aí cismaram que ele tinha que estar com a direita. 4 anos e meio. Forçaram a lateralidade. Aí o que aconteceu? Ele ficou gago. Aí o pai veio me procurar ele com 6 anos de idade. Eu comecei a pesquisar, se você não era gago, aí eu vi que era isso. Eu falei, foi uma barbaragem que eles fizeram, não tinha que chutar nada com a direita, só com a esquerda. Se ele é canhoto, vai ficar na esquerda. Aí ele pegou, sozinho, foi para casa, nunca mais vou chutar com a perna direita. Aí passou assim uns 3 anos, encontro com eles assim numa festa. O garotinho está mais gago, olha, você mandou fazer aquilo, ele nunca mais chutou e a gagueira parou. Agora, quando você já passou a alfabetização, vários colégios amarravam a mão da criança canhota, botava uma faixa aqui para ele escrever com a esquerda, passar para a direita, e ali forma um monte de gago aí, fazendo isso da gagueira.
fiquei pensando assim, eu conheço alguns apresentadores, inclusive comunicadores famosos e tal, que gaguejam em alguns momentos. Isso é porque, vamos dizer, a criatividade é muito grande, quer dizer, a cabeça vai muito rápido. Um negócio assim, muito interessante assim, da gagueira, o gago, ele está sempre antevendo, já ao final, ele fala assim, amanhã eu vou à praia, e praia não vai sair, amanhã eu vou ao mar, ele dá uns 5, 6 sinônimos de uma praia. Eu pego uma criança de 5 anos, já dá esse, mas tem hora que o negócio não dá certo, aí trava, ele já está tenso ali. E outra coisa também, eu conheço vários locutores de rádio, TV, ele quando está impostando a voz, fala bem pra caramba, vai conversar com você, kiki, popó, pipi, começa a gaguejar. Tinha até na Rádio Globo um apresentador lá que ele era muito gago fora do microfone. Então, a base do método é justamente isso que eu faço. Eu mudo a frequência da voz da pessoa e mexo na articulação fonética. Eu vou procurar no cérebro dele qual a área que não está gaga, com essa mudança da posição da voz. E se ele tanto faz, se ele começar a falar assim, ou se ele falar assim, não vai gaguejar. Agora, não pode colocar uma coisa forçada. Eu trabalho com 2 médicos muito importantes, o Paulo Pontes aqui em São Paulo e o Marcos Sarvato do Rio de Janeiro. Paulo Pontes operou o Silvio Santos quando ele estava rouco, aquela coisa. Tratou da minha garganta também. E aí a gente vai, na hora ele coloca a câmera pelo nariz, e eu fico vendo a corda vocal no lugar e vou colocando a voz no lugar com a corda vocal aparecendo. Tem casos de pessoas que eu evitei várias cirurgias, eles sabem disso, até o Paulo Pontes está no meu livro aí, comentando sobre o trabalho dele comigo. E aí a pessoa, pronto, tinha uma corda vocal o dobro da outra assim, ó. Quando colocava grave, as duas ficavam do mesmo tamanho. Aí ele comentou, ó, se eu operar, não sei, eu não garanto nada. Se você está satisfeito com isso que o Simão está fazendo, então continua fazendo, e deu certo. Quando ele colocava a voz grave, ficava sem rouquidão nenhuma, e ele acostumou com isso. Tem um material dos CDs que as pessoas treinam em casa e ficam frequentando o meu curso, e eu criei uma espécie de um clube também. Isso é muito importante. As pessoas, vai chegar lá, vai melhorar, depois piora. Então eu criei um clube que depois que a pessoa acaba a carga horária que eu estipulo no início, ela fica lá o resto da vida na manutenção. E esse cara vira um provocador, esse paciente antigo. Aí começa a bater boca, a ofender o outro, fala tudo para irritar a pessoa, para ela começar a reagir. Porque tem o tímido que ele é submisso, o gago às vezes também ele quer se esconder, não quer falar. Então eu vou expondo ele para ele perder esse medo. E ele vira outra pessoa totalmente diferente. A timidez pode levar à gagueira também? Não. A gagueira é que causa timidez, ao contrário. Tá, ao contrário. Ele, por causa da gagueira, ele fica tímido, ele sofre bullying. Agora, assim, eu mostro para muitos gagos, assim, que são muito bem-sucedidos, são engenheiros, médicos, advogados, e chega o outro lá, fica culpando a gagueira pelos fracassos dele, eu não vou fazer isso, não vou estudar. E eu tenho um monte de aluno, 30 anos de idade, está encostado em casa sem fazer nada, está lá, e a família acreditando. E até tem um garoto que chegou lá uma vez e disse assim, eu vou me suicidar, falou para a família, né? Por causa da gagueira. Mas aí eu peguei ele de frente assim, vem cá, você gosta de estudar? Não, detesto, então você não vai suicidar, você quer ficar em casa, você está dando uma vagabunda aqui. Não... Aí eu parti para cima, né? Aí a mãe ficou assustada, que isso, eu estou sem dormir várias noites, achando que ele vai suicidar mesmo. Eu falei, não, ele está querendo ficar em casa à toa, porque se eu fosse a senhora, eu colocava para trabalhar. Isso também é um grande erro dos pais, assim, deixa eu te mostrar um negócio aqui que você vai ficar perplexo. Ó, cameraman, vou dar um close bem de longe, não sei se você vai conseguir. Eu tenho 7 filhos do mesmo casamento, essa aqui é melhor, vamos lá. Eu tenho 7 filhos do mesmo casamento. Tem 3 que trabalham comigo aqui, são 2 fonoaudiólogas, uma psicóloga. E uma está até em Brasília hoje lá. Todos são lindos, hein, doutor? Aliás, o senhor falou sobre idade, né? 30 anos. É possível curar a gagueira com qualquer idade? É possível curar qualquer idade. Eu tive aluno de 80 anos, 70 anos, 60 anos assim. O que é essa cura assim? O que a pessoa... O que ele quer mudar? Por exemplo, eu curei um rapaz agora no Canadá. Eu dou aula pela internet, na videoconferência, eu dou aula para o mundo inteiro, tem paciente do Japão, brasileiros que moram no exterior, né? Certo. Aí ele pegou, eu combinei com ele, falei assim, olha, eu vou mexer na sua voz, você vai mudar. Ele também tinha uma voz meio afeminada, além da gagueira. Ele, oi, falando assim, com a vozinha gaguejando pra caramba. Eu falei, você tem 1,80 m e pouco, você não é para ter essa voz está errada. Na mudança da voz, você não teve coragem de assumir o grave. Não, eu sou mimado mesmo. Aí eu pego... Aí ele avisou, avisa teus amigos que segunda-feira você vai chegar com outra voz, senão você não vai ter coragem de mudar. Aí ele avisou a todo mundo, chegou no trabalho, oi, bom dia, tudo bem, como é que vai e tal. Aí, pô, sem mas gaguejar. Que isso? Sem gaguejar, porque nessa frequência ele não gagueja e ele passou a falar grosso, que é uma voz normal de homem, né? Que ele veio com a voz fininha, toda fraquinha. É muito comum chegar... Agora mesmo eu curei um rapaz de 1,90 m, um negro, eu falei, negro não é para ter voz fina, né? O negro sempre tem a voz grossa. Aí eu peguei... Aí lembrei agora do Maguila, né? Do Maguila não, do Anderson Silva. Eu desafiei ele, eu curei ele em 5 minutos, aquilo é muito fácil, voz fina é muito fácil, né? Mas não pode ser natural a voz? Não, natural não. Se a mulher toma bomba, o que acontece? Se a mulher toma bomba, começou a falar assim, o hormônio masculino sempre é grave. Ele pode ser médio ou grave, mas agudo não, isso está errado. Entendeu? São fatores emocionais. Aí peguei um garotinho de 5 anos...
Aí ele pega o Gabriel, chega assim, oi, meu nome é Gabriel. Aí eu falei, peraí, mas você, como é que tua mãe fala com você? Minha mãe fala assim, vem brincar, Gabriel. E teu pai, vamos jogar bola, Gabriel. Aí ele afinou mais ainda para imitar o pai e a mãe. Eu falei, vocês estão de parabéns, vocês estão criando um filho gay, pode continuar, vai nesse caminho que vai dar certo. Aí, não, que isso, tal, eu estou 8 meses lá com uma fonoaudióloga. Eu falei, olha, vocês têm que parar de fazer isso, que ele é temporão, tem 5 anos, a mais velha tem 14. Mas ele não vai virar gay por causa da voz. Não é por causa da voz, assim, a maneira que eles estão tratando ele. Claro. Então, tornando uma mulherzinha, ficava ali naquele negócio assim, o garoto de 5 anos, você fazia. Eu tenho minha netinha de 2 anos, ela fala grosso, ela fica me imitando, eu fico brincando, ela fala grosso aí, ó. Vovô, eu quero um carrinho, vou falar grosso, quer ver? Ela faz assim com 2 anos. Então, isso não é. Todo mundo que chega perto da filha, a mulher também, começa a falar tudo tati-bitade, faz tudo tati. Aí eu pego a executiva lá, 30 anos de idade, papetotim, mas como é que eu falo? Falo tudo tati, tá? A gente até falava disso na novela, na Avenida Brasil. Aí esse garotinho, em 5 minutos eu mudei a voz dele, acabou e nunca mais ele falou fino, porque os pais mudaram o comportamento. Então você está em casa agora aí, não fica, vem cá, meu netinho. Aí tem uma avó também que foi falava totatola, teijão. Aí o neto dela, o segundo neto, falou, avó, não é teijão não, é feijão. Aí ela ligou para mim, puxa, eu estava fazendo um programa com o Wagner Monte, aí, puxa vida, você acertou na minha testa, eu falo tudo errado para os meus netos aqui, achando engraçadinho. Aí acaba pegando. Dizer que é muito importante. Não, eu peguei um médico agora de 60 anos de idade, impressionante. Aí ele falando assim, 33, aquele na garganta, o R na gutural. Aí daqui a pouco ele fala bola, ele boa. Eu falei, boa, você tá com a língua presa, você é médico, não é. Não, eu já fui fiz um monte de tratamento da fala, não adiantou nada. Aí levanta a língua, aí enfia a câmera, né? Aí ele com a preso, aí teve que cortar o freio. E voltou a falar normalmente. Em uma semana eu botei ele falando, que a língua estava presa. E ele sofria muito bullying, aí ele reprovava os alunos na faculdade de medicina, ele ficava com raiva, chamava de cebolinha. Mas, uma vez uma fonoaudióloga me disse que isso era língua solta, na verdade, em vez de língua presa. Não, assim, a confusão da língua solta, assim, quando fala fim, a língua solta é demais. Quando não fala o fonema L, você fala bola, sai boa. Tá. Ela está parada embaixo, não levanta, né? Tem o D, o T, alguns fonemas, NH, LH. Então você aí vai ver se está com freio curto. É só dar um pico ao dentista ou ao otorrino. E a criança, o bebê já nasce hoje, o pediatra já corta. Já dá para ver, quando ele abre a boca, dá para ver que está preso. Doutor, e por que muitos cantores, quando cantam, não são gagos e quando falam, são, né? Como Nelson Gonçalves. O trabalho é assim, a gagueira, o cérebro funciona assim. A leitura, a escrita, a fala, o canto, são comandos distintos, dependem da palavra. Eu já peguei 5 gagos cantando, gaguejando. É raríssimo, é uma coisa que... Aí eu mandei cantar, a mulher cantou até gaguejando, eu falei, pô, esse é o recorde, bateu o recorde. Então, assim, é muito raro a área do canto. Eu até dei, no final da vida do Nelson Gonçalves, eu estava num programa na Rádio Globo, com o Haroldo de Andrade, aí eu orientei ele, como ele não gaguejar, eu falei, a voz que você canta é muito mais grave da voz que você fala. Você bota muito mais profunda a voz no canto do que na fala. Então, passa a falar com o tom do canto, coloca a voz mais grave. Isso ali no programa, e ele começou a falar no tom mais grave e foi fluindo, não estava mais gaguejando ali no final do Nelson Gonçalves. Você pode perceber que no final não estava mais gaguejando. E eu fiz esse programa com ele ali. Eu faço alguns programas dando orientação. Às vezes eu estou brincando aqui, eu digo assim, você está em casa agora? Você fala assim, oi, aí bota a voz aqui, oi, tem que falar aqui embaixo, não é aqui em cima não, tá? Aí eu recebo um monte de e-mail, aí você curou minha voz à distância, parece aqueles pastores de igreja evangélica. Já vou mudar aqui a minha voz também, assim, porque você está assistindo aqui, bota a tua voz, bota a mão aqui, você vê, ó. Aqui fica fina, né? Oi, tudo bem? Agora bota grave, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Olha minha que vibra aqui, tá vendo? Grave. Oi, tudo bem? E a voz grave é mais bonita, né, doutor? O grave é bem mais bonito, né? Mas eu até tenho uma história bonita aqui que eu gosto de contar. Eu passei um trote, eu não conhecia a minha esposa, né? Eu tinha um casinho com uma amiga dela e ela mandou eu passar um trote para... passa um trote para Ângela, é minha amiga. Aí na hora que eu passei o trote, alô, meu amor. Ela, oi, querido. Uma voz igual a da mulher do aeroporto, a Letiele. No dia seguinte eu fui parar na casa dela, 2 meses depois nós casamos, e 8 anos tivemos 7 filhos, estamos casados há 36 anos. Você casou com a voz? Com a voz. Casei com a voz. Você vê a importância da voz. E assim, você vê a voz ganiçada, a voz chata, tem todo esse personagem. Aí eu tô dando, no meu curso chegam umas mulheres assim, oi, professor Cima, olha a minha voz, ó. Eu falei, que horror, e como é que você fica no escurinho com essa voz aí? Que horror, é um horror, né? Você ouvir essa voz. E como é que a gente faz para ajudar uma pessoa H? Que às vezes a gente vê, até os pais falam, fala só direito, não manda respirar, menino. pelo amor de Deus, não manda respirar, por exemplo, que doutor, vai ficar nervoso. Essa não manda pressão, respirar que não adianta nada. Essa pressão, para! Isso daí tudo errado, mais tudo atrapalha errado, que ajuda, né? Dá paulada na cabeça, tem um monte de gato que ficou infartado.
Aí joga água na cara do cara para levar um susto. Antigamente essa mania de dar um susto no gago, né? Ai, que aí eu para achar que ia curar ele. Aí eu dava uma paulada, jogava água. Tem um monte de gago. Ó, tá no meu site. Aliás, meu site é Boas Falas, gente, que o cara vai... Lá no site tem muitos vídeos, imagens de pessoas que eu tratei. Boas Falas. Bom de bom e fala de falar no plural. Boas Falas. Tinha um comercial meu na rádio na década de 70 aí, na época do Flávio Cavalcante. Aí e Boas Falas, em vez de falar boa noite, não, falar Boas Falas. Então, assim, essa parte assim da comunicação, a pessoa tem que procurar chegar para o gago e falar assim, não fala nada, fica assim, muda a voz dele. Eu vou dar a dica aqui básica, fala firme aí, assim, não respirar, não ficar chamando atenção. Eu tinha uma gaga que o pai mandava ele tomar banho frio 5 horas da manhã para ficar bom na gagueira. Olha, frio desgraçado lá em Minas. Aí tem um trauma violento com o negócio. E o cara continuou gago, não curou nada, né? Ele achando que aquele susto de dar o banho frio, que ele ouviu falar isso, histórias antigas, né? Tem a história tem a história do Demóstenes, que botava pedra na boca, ele estava em frente ao mar. E o pessoal continua fazendo isso, botando pedrinha, rolinha, tem um monte de coisa assim. E a gente também viu um filme, né? O Discurso do Rei. O Discurso do Rei foi muito importante para mim, porque eu sou aquele cara ali, eu sou aquele técnico que chegou, revolucionou a coisa lá. Eu recebi muitos e-mails do Brasil todo, pessoal emocionado, lembrando da minha história. Não foi fácil, você cria alguma coisa nova, você tem uma pressão danada. Quando eu comecei na locução. Eu, com 12, 13 anos, imitava todo mundo e cobrava mais barato que o dono da voz. Aí tinha um comercial, eu imitei na cara de Cid Moreira ele próprio, que ele fazia um comercial do Banco Nacional, que não existe mais, né? Aí eu começo a trabalhar com o Banco Nacional de Minas Gerais. O Banco Nacional de Minas Gerais é o banco estacionado. Boa noite, é fantástico. Daí ele, o que é essa voz aí? Eu falei, a minha voz parece com a tua, mas não é igual. Aí tinha um chapelém, o Globo Repórter apresenta agora a história da humanidade, a voz nasal, né? Aí tinha uma majestade com aquela voz grave pela boca, né? A Rádio Jornal do Brasil, nesse horário, passa a apresentar na voz de majestade e pergunte ao João. Então, eu vou movimentando assim, pela colocação da voz, assim que você vai imitando as pessoas, né? Doutor Simon, olha, muito obrigada pela sua presença aqui. Muito importante as suas informações. Pode contar comigo. Até encontrei com a Sula Miranda aqui, eu já fiz vários programas com a Sula aí, ela me adora, a Sula Miranda. Querido. Tá ok? Obrigado Boas falas. mesmo, Eu tenho filial em Brasília, São Paulo e no Rio de Janeiro. Tem 3 filiais atuando no momento. E o seu site? É www.boasfalas.com.br. Obrigado, doutor Simon. Obrigado, querido.